Então, personal trainer espiritual. Vamos avançar, gente. Não esqueça de compartilhar conhecimento nessa escola diferente. Vamos avançar? Vamos combinar, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas já quero compartilhar com você esse desejo, né, de estudar, de entender a Bíblia, né? Nós temos essa facilidade hoje em dia, né, de ter a escola bíblica no lar, de ter a escola bíblica no momento que nós podemos, né? Tá gravado, então a hora que nós podemos, nós abrimos o vídeo e nós prestamos atenção, né? E compartilhamos informação. E, consequentemente, né, a gente já ajuda o canal, já dando joinha, né? Comentando, é muito importante que comente, né? Aí embaixo está escrito comentário, comentar, questionar, falar sobre o que está entendendo ou se não está entendendo, se está sendo de uma forma clara, né, as nossas aulas, né? Se tem algum momento que você não entendeu e alguma coisa que você pode também indicar para nós fazermos no canal, né? O importante é interagir. Então eu conto com vocês para estar compartilhando esse trabalho, né, com seus amigos, seus irmãos, tá bom? Preste atenção, hein? Para que venha nos impulsionar cada vez mais a estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, amém? Hoje estamos de personal trainer, né, espiritual. Bem, e hoje nossa proposta hoje é dar uma introdução, falar sobre quem? Sobre Josué, né? Nós estamos aqui fazendo uma variedade de vídeos sobre a dispensação da lei, da graça e do reino de Deus. E aqui neste pacto da lei, né? Ali do povo de Israel, né? Que foi conduzido, né? Ali por Moisés, que eles clamaram, sabemos da história, e Deus preparou Moisés para ir lá e ser o condutor daquele povo. E deu as leis para Moisés passar por povo, por isso que fala-se as leis de Moisés, né? Mas foi através de Moisés. Mas nós falamos hoje sobre Josué, porque no capítulo 34 de Deuteronômio vem que a morte de Josué. Não vamos falar sobre ela. Nós vamos falar sobre Josué. Por quê? A nossa suficiência vem de Deus, não é verdade? Então, quando vocês têm um propósito, um ministério, né, vem de Deus. Então, nós temos que prestar atenção e trazer para nós esse exemplo, porque Moisés era servo do Senhor, né? De Deus, de Yahweh. Mas Josué era servo de Moisés. Mas, presta atenção, quando Deus falava e ele olhava para Moisés, ele estava preparando Josué, porque o propósito era entrar na terra de Canaã. E Deus, né, sabe de todas as coisas. Então, com Josué, sabemos que o povo rodeou, né, no deserto. Hoje, trazendo para nossos dias, Moisés é a religiosidade. Entende? Preste atenção, hein? Né? Esse ocultismo, essa separação, né, do homem querer ser o intercessor, né? Nós somos conduzidos pelo reino espiritual. Então, o reino espiritual é Josué. Entendeu, menino? Vai prestando atenção, entendeu? Para assimilar. Então, nós estamos na aliança da graça para entender o reino espiritual, né? Preste atenção. Então vamos falar hoje de Josué, porque Josué ele foi
preparado, né? Ali sendo do lado, ali do ladinho de Moisés, porque Deus, ele é espírito. Então, o reino espiritual prepara quem ele quiser, né? Fala através de quem ele quiser, não é verdade? Ele falou até através de uma mula quando necessitou falar, né? Então, muitas das vezes, o homem, né, que faz acepção de pessoas, não é verdade? E olha, às vezes, muitas das vezes, só olha para as gravatas da vida como autoridade espiritual, não é verdade? Mas é isso que eu quero que hoje nós venhamos a assimilar. Josué era servo ali de Moisés, né? Mas na verdade era ele que estava sendo preparado para entrar com aquele povo remanescente, né? Em Canaã. E ali ele iria receber todas as instruções, né? E a repetição da lei moral, não é verdade? Preste atenção. Aqui no versículo 8 do Josué 1, diz o cabeçalho, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então nós vamos ler e vamos assimilar nesta introdução. Vamos fazer mais alguns vídeos falando sobre Josué, porque é importante, porque foi Josué que conseguiu, né, introduzir não Israel, mas os filhos de Israel. É bom que você entenda isso, tá bom? Preste atenção, hein? Depois da morte de Moisés, homem que servia ao Senhor, Deus falou ao assistente de Moisés, chamado Josué, filho de Num. Agora que meu servo Moisés está morto, você será o novo líder do povo de Israel. Prepara-se para guiar todo este povo na travessia do Rio Jordão, para entrar na terra que eu estou dando aos israelitas, quer dizer, aos filhos de Israel. O que prometi a Moisés, repito a você: todo lugar onde vocês pisarem, eu darei aos descendentes de Israel. Está entendendo? Presta atenção, é importante que entenda a palavra, né? Não é mais para Israel, mas os descendentes de Israel. Seu território se estenderá desde o deserto ao sul até as montanhas do Líbano ao monte. Aqui, quando eu estudei na escola, né, lá na Mesopotâmia. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você. Tá vendo? O reino espiritual é que nos conduz em triunfo. Presta atenção, hein? Falamos do pacto da lei, que estamos no pacto da graça, falando daquele reino que Jesus disse que estava próximo, né? E próximo agora de você entender que é ele que nos conduz. Entendeu? Ele que é soberano. A gente não renova, a gente não faz nada, a gente sem a permissão dele, né? João 15:5, sem ele nada podemos fazer. Ninguém será capaz de impedir a sua marcha enquanto você viver, pois eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, conduzindo Moisés, não abandonarei, nem deixarei de ajudar você. Seja forte e corajoso, você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. É importante que você seja forte, tá vendo? É importante que tenhamos ânimo, porque só podemos dar aquilo que nós temos. Então é importante que nós temos ânimo para passar ânimo, para dar ânimo, entende? Este é o evangelho. Nós temos que ter ânimo, porque temos que entender que quem nos conduz é o reino espiritual. Yahweh nos conduz, Yahweh, Jireh, Shammah, Shalom, nos conduz em triunfo para que nós venhamos a compartilhar com os irmãos, a ter comunhão, união,
né? Na mesma visão, né? É importante que você seja forte e valente e que tenha o cuidado de obedecer a todas o quê? A todas o quê? As leis. Então aqui, vamos parar aqui para entender que aqui ele está falando com Moisés, com Josué, que Josué e Moisés, eles eram do pacto o quê? Da lei. Então, por isso aqui ele está falando com Josué, obedecer todas as leis. Entendeu? Presta atenção. Então, na aliança da graça, que é para se entender o reino espiritual, sabemos que estas leis aqui, né, foi até João. Está lá em Mateus 11, versículo 13. Entendeu? Então, nós temos que entender, né, a história, entender o que traz para nós como doutrina. Preste atenção, hein? Então, obedecer todas as leis. Ali ele estava falando com quem? Era com você? Era com a sua congregação? Não, estava falando com os remanescentes de Israel. Os filhos de Israel que conseguiu sair, né, do deserto para entrar em Canaã. Entendeu? Todas as leis que Moisés o que ordenou. Moisés, ele deu leis aqui para nós que estamos na graça? Não. Então não confunde tudo, menino. Preste atenção. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente, o que? A todos os pontos o que? Da lei, né? Então hoje você tem que ser obediente ao que? Ao pacto da graça, né? Você não pode anular a graça de Deus. Você não pode, porque na cruz Jesus já falou, está consumado. O que ele consumou? A lei. Mateus 5,17, ele disse, não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. Ele cumpriu. Né? João falou, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Não anule a graça de Deus. Não seja inimigo da cruz. Entende? Preste atenção, hein? Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo, né? Qual é o povo? Os filhos de Israel. Não se canse de lembrar ao povo que as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, né? Para ter certeza de que está sendo obediente em tudo o que nele está escrito. O que você está lendo aqui? Né? É as boas novas, é o Evangelho, é o Novo Testamento, né? É o Novo Testamento, que de testamento não existe Novo Testamento, é Novo Pacto, né? No caso, não, né? Só assim você prosperará e terá sucesso. Digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor Yahweh, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Então, lemos ontem, né, aqui Gálatas 2, vocês leem todo, né? Essa questão não teria surgido, né, essa confusão de lei, de graça, ninguém sabe onde que está, e está nenhum e fala do outro, essa questão não teria surgido se não fosse o quê? Por alguns que se diziam irmãos, né? Fica misturando as coisas, né? Confundindo a cabeça, o quê? Na realidade, né? Presta atenção. Na realidade, falsos mestres, né? Falsos irmãos, né? Que se infiltraram em o quê? Em nosso meio para nos espionar. Entendeu? Porque eles não entendem a graça, entendeu? Aí assim, não é para poder compartilhar, entender e crescer na graça e conhecimento, não.
É só para questionar, entendeu? Falar que está errado porque eles gostam de viver na lei, no sistema de escravo, entendeu? Eles não gostam de avançar, como está escrito em Filipenses 3, avançar para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Eles gostam de ficar em Jesus de Nazaré, entendeu? Presta atenção, hein? Então, Jesus de Nazaré foi o cumpridor das leis, ele cumpriu, disse está consumado, mas ele quer viver, trazer doutrina de Jesus de Nazaré para os dias de hoje, presta atenção. Então, ele, presta atenção, eu estou lendo a Bíblia apenas, não estou eu que estou falando, não. Que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que o quê? Que espécie de liberdade que na graça nós temos, né? Que nós temos o quê? Em Cristo Jesus. Eles procuravam fazer com que nos tornássemos o quê? Escravo de novo. Entendeu? Novamente, lembra? Por isso que Gálatas 6 falou, vocês insensatos, o que é que está fascinando vocês? É a fé, nós já estamos na graça? Por que vocês querem voltar para a lei? Assim, não o quê? Não o quê? Prestamos atenção a eles, entendeu? Então, ele quer que a gente preste atenção a eles, para ser escravo deles, entendeu? O sistema do deserto, entendeu? Que eu falei que é o mesmo sistema religioso. Entendeu, menino? Então, prestemos atenção a eles, nem por um que momento, né? Pois queríamos que o verdadeiro evangelho permanecesse com vocês, presta atenção. E os grandes líderes da igreja que estavam presentes, presta atenção, lá nada tiveram a acrescentar aquilo que eu anunciava, né? Porque eles vivem na lei, vivem em tipo de Cristo, em Melquisedeque. Eles não conseguem avançar para Cristo, só falam da boca para fora. Eles falam em Cristo, mas vivem em Melquisedeque na prática. Aliás, o fato de serem eles grandes líderes não fez o quê? Diferença nenhuma. Então não tenham medo, gente, de procurar a verdade e andar nelas. Né? Não fez diferença nenhuma para mim, Paulo disse, pois todos somos o quê? Iguais. Né? Presta atenção. Diante o quê? De Deus. Tem gravata certa, entendeu? Nós respeitamos as gravatas, mas procuramos entender a palavra de Deus para viver nelas, que é elas, a palavra que nos sustenta, né? Fiel é a palavra, né? Eles viram como Deus tinha o quê? Me usado tão extraordinariamente para ganhar os quê? Incircuncisos. Entende? Porque o homem imagina que é ele que consagra, né? Não, mas foi Deus que deu dons, separou, está lá em Efésios 4:11, que separou para aperfeiçoamento. Né? Ele não separou, ele não deu dons à toa. Entende? Presta atenção, hein? Tal como Pedro havia sido o quê? Grandemente abençoado em sua pregação aos circuncisos. Que Pedro foi enviado aos circuncisos, né? Os judeus era para os circuncisos. Lembra que lá em Mateus 10:5, quando Jesus mandou ali a sua igreja, né, que é os seus 12, ali sair para anunciar o evangelho, ele falou, vocês não vão aos gentios, vocês vão o quê? Às ovelhas perdidas da casa do Pai. Porque a lei foi para Israel. Entende, menino? Preste atenção. Pois pelo poder de Deus, né? Preste atenção. Pedro foi usado como apóstolo, o quê? Aos circuncisos. Assim como eu fui feito apóstolo para o quê? Anunciar o evangelho aos gentios. E tá vendo? Presta atenção, a diferença, entendeu? Presta atenção, nós não somos Israel.
E quando Pedro, Tiago e João, né, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, é isso que eu estou falando, entendeu? Presta atenção, então vamos aqui avançar, entendeu? Presta atenção. E depois todos os outros judeus e até mesmo Barnabé seguiram que o exemplo de Pedro, presta atenção, nessa o quê? Hipocrisia. Então, entendeu? Isso tudo que vem, né, de Pedro, né, que Jesus edificou a igreja a Pedro, mas não foi para nós, foi para os circuncisos, menino, presta atenção. Então, até hoje, vivem o quê? A igreja de Pedro, né? Vivem a igreja da lei, entendeu, menino? O que Jesus falou, o que ele falou mesmo, hein? Então, seguindo o exemplo de Pedro nessa hipocrisia. Lembra lá no livro de ali, Mateus e tudo, Jesus sempre classificou aquele povo de hipócrita. Mateus 23, vocês dão o dízimo do hortelã, do não sei o quê, mas você é hipócrita. Entendeu? Depois ele seguiu falando, vocês são os guias cegos, né? Presta atenção. Então, nós viemos entendendo a palavra. 16, sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos, né? Segundo o quê? As leis, né? Porque sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos, né? Nas leis judaicas, mas somente o quê? Pela fé. E a fé é o que? A graça, né? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Hebreus 11, né? A fé é o quê? A certeza do que você não está vendo, menino. Não é templo, né? Não é em templo feito por mãos, mas em templo que não é feito por mãos. É que você não está vendo. E assim, nós também já confiamos em Cristo por Deus devido o quê? Devido à fé. Não é devido a um sacrifício, não é devido a isso, não é devido àquilo outro. Por quê? Gálatas 2:21. Não sou daqueles que consideram sem sentido que a graça. Se nós estamos na graça, por que eu vou estar no rudimento da lei? A graça de Deus. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Entendeu, menino? Presta atenção. Ele já foi o Cordeiro Santo, já pagou o preço, acabou tudo. Pois é pela graça, não é pela lei, não é por religiosidade. Pelo favor imerecido, pois é pela graça que vocês são salvos, mediante o que? A fé em Cristo, não é em Jesus de Nazaré, não é em religiosidade, não é em líder nenhum, é mediante a fé em Cristo, a fé, né, de Hebreus 11:1, né? A certeza do que nós não estamos vendo, é o reino espiritual, né? A fé no reino espiritual. Né? Não estamos vendo, mas sabemos que é concreto, que existe, que está lá. Você olha para um lugar vazio, mas você vê a porta, né? Jesus disse, eu sou a porta, né? Verdade? Então nós vemos porta onde não tem. Esta é a fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, não é? É uma dádiva de Deus implantada em vocês, implantada em nós, né? A salvação não é uma recompensa, não, pelo bem que fazemos. Portanto, nenhum de nós tem o quê? Mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova. Então vamos viver a vida nova, gente, na graça de Deus, pela graça sois salvos. Né? Deu uma vida nova, novidade de vida da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras
que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Nunca se esqueçam de que antigamente vocês eram gentios, né? Agora somos filhos. E de que eram que chamados o quê? De incircuncisos, mas agora nós somos aliançados, nós somos aliançados na aliança da graça. E de que eram chamados de incircuncisos pelos que se chamam circuncisos, feito no corpo, né? Por mãos humanas. Lembre-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Eram inimigos, né, da comunidade, o quê? De Israel, né? Então, agora não temos nada a ver, entendeu? Com o negócio de Israel, entendeu? E não tinha o quê? Parte, o quê? Na aliança de Israel. Naquela promessa, não, nós somos aliançados na fé, até por Abraão, mas pela fé, não pelo sacrifício, né? Que eram que baseadas nas promessas de Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Tá entendendo? Presta atenção. Então vamos finalizar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Entendeu? Quando falar, vamos à casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? A casa do Senhor somos nós. Entende? Nós temos lugares para nos reunirmos em assembleia. Assembleia é reunião, em ter comum união, né? Onde Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Mas lugar santo só é santo se tiver santo, né? Então, Deus ele não habita em templos feitos por mãos, mas ele habita nos corações, né, do amor verdadeiro, não é verdade? Preste atenção, hein? Ele não é servido também, ó. A obra é do homem para o homem, não é para Deus. Ele é soberano, ele não é servido por mãos o que de homens, porque ele não precisa o que disso. Ele mesmo dá a vida e nos deu, né, vida em abundância, vida eterna. E a respiração, se ele não quiser, a gente nem levanta, nem respira. Então, a obra não é para Deus. A nossa obra para Deus é louvor, né? Sacrifício de louvor. Vamos louvar em espírito e em verdade, na verdade de Deus, não desviando nem para a esquerda nem para a direita. Ter bom ânimo, como falamos no início, como ele disse para Josué, né? Nós somos Josué aqui na terra, né? A tudo e satisfaz todas as necessidades que existem, entendeu? Então ele mesmo dá a vida e a respiração e a tudo, né? Tudo vem de Deus. Ele criou, né? Ele criou tudo. Ele criou partindo de um só homem, todas as pessoas, né? Então nós somos Josué aqui na terra, não é verdade? Preste atenção, hein? Josué conduziu aquele povo, né, remanescente, né? Remanescente que não ficou no deserto, e ele conduziu para entrar em Canaã. Nós somos Josué, que pegamos esse povo remanescente, esse povo que entende a graça de Deus, que não fica rodeando em religiosidade, para entrar no reino de Deus. Se vocês compreenderem isto, né, o Senhor da paz seja com todos nós. Verdade? Preste atenção, hein? Para que venhamos a entender a sua palavra, em conformidade com a sua palavra, a paz de Cristo, paz. Filipenses 3, caros irmãos, preste atenção aqui, ó. Modelem suas vidas pela minha, disse Paulo, e observem quem está vivendo de acordo com o meu exemplo. Paulo pregava graça.
Porque eu já lhe disse antes muitas vezes e agora digo novamente com lágrimas nos olhos. Há muitos que vivem dizendo que está na graça, mas não está. E vivem como inimigos da cruz de Cristo. Cristo Jesus disse, está consumado, mas eles vivem dizendo que fazendo a obra, continuando, ajudando Deus. João 3,16, né? Foi consumado na cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já nos deu vida eterna. Mas o povo não acredita em vida eterna, em reino espiritual. O futuro deles é a perdição eterna, né? Pois seu Deus é o ventre, né? O apetite. Eles têm orgulho daquilo que eles, né, da tradição, dos costumes, de povos, das coisas de sabedoria deles, né? Eles têm orgulho, né, daquilo que deveriam ter vergonha. E tudo em que pensam é nesta vida terrena, né? É aqui na terra. E não pensam no reino espiritual. Mas a nossa pátria está no céu, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aguardando, esperançosos o quê? A sua volta, né? Então vamos lembrar que aqui ainda não tinha chegado o ano 70 DC, do qual Jesus consumou Mateus 24, a derrubada do templo de Jerusalém. Porque para o templo espiritual ser atuante, né? Esta aliança da graça, para entender, teria que ser derrubado o templo físico. E nesse tempo aqui, o templo físico ainda estava arribado. Por isso está falando aqui. Que iria voltar o quê? O juízo, né? Não é o Jesus, filho de Maria, mas o juízo, para concluir o que ele disse está consumado na cruz. Preste atenção, hein? Então, Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. Se consumou, né? A nova Jerusalém. Entendeu? Não era mais agora o templo físico, a casa do tesouro, mas sim, né? Não era mais a noiva, né? Esperando o noivo, né? Porque ali o templo de Israel era a noiva, esperando o noivo que veio, o Messias, Jesus de Nazaré. Mas em Cristo Jesus houve o quê? Um casamento, aliança eterna é casamento. E a nova Jerusalém é espiritual, né? Porque Deus é espírito. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, venha, vou mostrar ali a noiva, né? A noiva, que era a física, para a esposa do Cordeiro, que é a espiritual. E ele me levou o quê? No Espírito. Deus é Espírito, gente. Preste atenção. Me levou uma grande e elevada montanha e me mostrou. Ele levou em quê? Não esqueçam disso. Não levou, saiu do corpo, vamos falar assim, entendeu? Saiu do corpo. Tem gente que não entende, não acredita que tem esse dom da pessoa sair do corpo. Entendeu, menino? Presta atenção, entendeu? Paulo saiu do corpo, lembra? Que aí ele ficou até meio cabreiro e falou, eu não sei se eu estava no corpo, se eu fiquei falando do corpo, entendeu? Eu só sei, eu não estou entendendo nada, só sei que me levaram lá e falaram. Entendeu? Então, também João, ali vocês lêem no início de Apocalipse, também, né? Foi fora do corpo que ele teve todas as revelações. Entendeu? Então, vocês gravem bem esse versículo 10 de Apocalipse 21 para os próximos vídeos que nós vamos estar falando sobre o reino de Deus. Eu vou estar mostrando muitas coisas a vocês sobre o reino espiritual. Então vocês entendam, porque o nosso objetivo é esse, que venhamos entender esse reino espiritual que é real. E ele me levou o quê? No Espírito. Tá bem? Vamos ficar por aqui hoje. Pai seja convosco e vamos avançar, hein? Compartilhar. Então, personal trainer
espiritual. Vamos avançar, gente. Não esqueça de compartilhar conhecimento nessa escola diferente. Vamos avançar? Vamos combinar, hein? Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like.